Mil foi reencarnado em outro mundo como filho de um nobre com uma magia de classificação S que pode copiar os poderes de outras pessoas. Havia um homem que sonhava em criar a melhor sobremesa do mundo. Ele passou anos aprimorando suas habilidades para competir no maior concurso. Ele liderou sua equipe para criar uma bela fênix feita de açúcar, e todos já pensavam que ele havia vencido o concurso. Infelizmente, sua vida foi interrompida quando sua própria sobremesa caiu sobre ele em seu último suspiro. Ele começou a se arrepender de como sua vida terminou e queria realizar seus sonhos, mas Deus foi injusto. No entanto, Deus tinha outros planos para ele e decidiu reencarná-lo em outro mundo. Ele nasceu como Mil Mortini, filho de um nobre general. Apesar de ser nobre, seu pai sempre fez o melhor para ajudar seu povo e ensinou a Mil a importância de ser gentil com os outros. Aos 9 anos, Mil já estava sendo treinado por seu pai para se tornar um grande espadachim, apesar de não ser o melhor e desejar se tornar um padeiro. Mil continuou a praticar e aperfeiçoar suas habilidades. Seu pai foi gentil, usando apenas uma mão, mas ao mesmo tempo rigoroso em seu treinamento, ensinando que soltar a espada em um campo de batalha era equivalente à morte. Mil seguiu seu pai com dedicação, tentando parar cada golpe enquanto balançava sua espada. Seus olhos estavam cheios de determinação, mas não era com o treinamento, pois na mente de Mil, a maior batalha era escolher qual sobremesa ele faria a seguir. Claro, isso levou a perder sua espada, que não é o mesmo que usar uma faca de manteiga. Após o treinamento, uma pessoa veio relatar que estava quase na hora do café da manhã e o general tinha alguns relatórios para analisar. O general queria ouvir os relatórios ali mesmo, e a pessoa informou que havia boas e mais notícias. A pessoa que entregava as notícias informou que a colheita de feijão dele seria enorme, exatamente como Mil havia prometido. Seu território sempre foi estéril, o que tornava impossível para as pessoas cultivarem, mas Mil usou o conhecimento do outro mundo para melhorar o processo de cultivo e colheita de suas terras. Após ouvir as notícias, Mil começou a dar mais dicas sobre como melhorar o cultivo e quais pratos ele poderia fazer, confundindo seu pai, que nem sequer entendia como seu filho entendia tanto sobre o solo. Mas Mil não podia revelar a verdade de que foi reencarnado, e em vez disso, ele simplesmente ignorou isso como pensamentos loucos. No entanto, o clima mudou rapidamente quando chegou a notícia de que 50 bandidos estavam à solta e se dirigiam para a cidade deles. O pai de Mil estava ansioso, sabendo que os bandidos destruiriam os campos e arruinariam seus planos de criar sobremesas. Ele não queria que os bandidos arruinassem seus sonhos, e seu pai queria saber o quanto eles precisavam se preparar. Faltava apenas um mês, e seu pai queria reunir os aldeões e armá-los, mas Mil sabia que isso era loucura. Eles conseguiriam, no máximo, 30 homens para defender a terra, e se os bandidos conseguissem cercar o lugar, eles não sobreviveriam a longo prazo. Ele ouviu a conversa de seu pai, eles não podem pedir reforços porque outros senhores próximos já perderam para os bandidos, e se eles conseguissem enviá-los e vencer a batalha, poderiam usá-la para tomar a terra. A conversa fica ainda mais frustrante para Mil, que aos poucos vê o sonho desaparecer. O subordinado do pai de Mil percebe isso e acha que ele está começando a sentir a responsabilidade de se tornar o futuro senhor. Então, ele sugere usar sua carta na manga de Mil. O pai de Mil não entendeu o que ele quis dizer, mas o sujeito explicou que seria uma aposta. O general sempre confiou em sua intuição e percebeu o que ele queria dizer com a carta na manga, da cerimônia de santificação, um ritual que despertaria os poderes mágicos de Mil. Confuso, Mil não tinha ideia do que isso significava. Na mesa do café da manhã, o pai de Mil fez um grande anúncio para a família. Ele disse que Mil passaria por uma cerimônia de santificação, semelhante à cerimônia de passagem de idade em seu mundo, embora tradicionalmente destinada a jovens de 13 a 15 anos. O pai de Mil acreditava que ele já tinha habilidades de esgrima suficientes e também era muito inteligente. A mãe de Mil inicialmente ficou chateada porque queria que ele tivesse mais tempo como criança, mas eventualmente concordou e o ajudou a se preparar para a cerimônia. A mãe dele acabou aceitando a decisão, mas antes queria prepará-lo. Ela pediu à irmã de Mil, e os dois começaram a sorrir para ele, como se soubessem que ele estava condenado. Ele teria que enfrentar a maior vergonha de sua vida, se vestir como uma mulher. Seu pai simplesmente ignorou seu pedido de ajuda, o equivalente a sair para comprar leite neste mundo. Vestir-se como mulher era humilhante para ele, mas ele teve que passar por isso. Eles até decidiram maquiá-lo. Neste ponto, ele parecia apenas um palhaço. Após 3 dias de sofrimento, finalmente chegou a hora de ir para a capital real e completar o ritual. Seus amigos o incentivaram e lhe deram a coragem de que precisava. Seu pai então colocou a mão em seu ombro e começou a recitar um feitiço. O ar ao redor deles estava cheio de energia e, em um instante, eles foram teleportados para a capital. Mil ficou fascinado com as vistas e todos os ingredientes que poderia usar em suas sobremesas. Apesar de sua curiosidade, Mil foi lembrado por seu pai de que só poderia comprar o que quisesse se passasse na cerimônia. Ele até descobriu uma nova fruta chamada boncas, que tinha um gosto azedo. Ele queria comprá-las e tentar cultivá-las em seu território, o que impressionou seu pai.
pai, que pensou que Mil queria desenvolver o território e criar um exército. Mas como você pode imaginar, esse cara só pensa em fazer suas sobremesas. Quando chegaram à igreja, encontraram os sacerdotes Panda. O pai de Mil queria que Mil realizasse a cerimônia de santificação para obter seus poderes mágicos. Essa cerimônia envolvia desafios físicos e mentais. Primeiro, eles mediram o poder mágico restringindo a pessoa e fazendo-a beber uma bebida amarga. Em seguida, os deixavam sozinhos na escuridão completa, sem nenhum sentido. Normalmente, as crianças começavam a gritar depois de alguns minutos, mas Mil era diferente. Ele passou todo o tempo pensando em criar novas sobremesas. Sua mente estava cheia de ingredientes e receitas. Seu pai e os sacerdotes Panda nem podiam acreditar. 2 dias depois, Mil se viu cercado por partículas de luz dourada que foram absorvidas por seu corpo. Seu pai e o sacerdote Panda nem podiam acreditar em seu potencial mágico. Eles o acordaram e o levaram para a última parte do ritual. O sacerdote estava prestes a ler uma escritura, e se passasse tivesse adquirido com sucesso uma habilidade mágica, ele seria capaz de compreender seu significado. À medida que o Panda começou a ler, Mil de repente entendeu que a escritura era mágica em si. Seu pai notou que tudo correu bem na volta para casa, exatamente como prometido. Eles pararam no mercado para Mil escolher seus banquês. Ele demorou um bom tempo escolhendo-os e até ganhou um de graça do gentil comerciante. 3 semanas se passaram e a cidade inteira estava se preparando para o iminente cerco dos bandidos. As vilas próximas já haviam sido atacadas e estavam se preparando para atacar a terra de Mil. Ele havia sido designado para ajudar nas preparações de defesa e estava ansioso para ajudar. Ele sabia que seu exército era composto por fazendeiros, o que os tornava fracos e vulneráveis. Era preciso criar uma estratégia rapidamente. Eles construíram uma grande muralha de defesa, fecharam os poços e isolaram as pequenas vilas para evitar que os bandidos as usassem como base. Os habitantes da vila planejavam se esconder na maior vila. A derrota era quase certa, pois não tinham homens suficientes, e seus alimentos só durariam 3 dias. Perdido em seus pensamentos, Mil foi subitamente interrompido pela chegada de seus amigos de infância, Mark e Lume, que tinham vindo ajudar. Ele pensou que, em um dia normal, estaria brincando com eles, e esse pensamento lhe deu uma ideia. Ele os instruiu a coletar pedras que poderiam ser usadas contra os bandidos, mas também os alertou para ficarem longe do perigo. Enquanto Mark e Lume coletavam as pedras, ouviram um som estranho. Eram os bandidos se aproximando da vila. Eles correram de volta e alertaram sobre o perigo. O general então deu a ordem para os habitantes da vila lutarem por suas vidas e protegerem suas casas. Os habitantes começaram a entrar em pânico, com medo de não poderem detê-los. O pai de Mil interveio para dar um discurso, e cada habitante encontrou coragem para não permitir que os bandidos tomassem sua terra. O general sabia que os bandidos atacariam à noite, então começou a planejar a posição de seus homens. O regente do general estava preocupado com o plano, mas pediu a opinião de Mil. Imagine confiar em uma criança de 9 anos em uma batalha mortal. E adivinhe só, não é só uma criança de 9 anos, ele também é um chefe de confeitaria. Esse garoto estava comparando suas receitas a uma batalha completa, como medir ingredientes ao assar comparado a conhecer os suprimentos do inimigo. E adivinhe só, o general concordou com a criança. O general entendeu esse conceito e partiu a cavalo para explorar a área. Isso permitiu que eles surpreendessem os bandidos e atacassem primeiro. Enquanto isso, Mil foi encarregado de proteger a vila na ausência do general. Ele procurou Mark e Lume para transmitir a mensagem de sinalizar o ataque com flechas de fogo. Lume estava com medo de prejudicar o general, mas Mil permaneceu confiante de que seu pai os usaria como guia para voltar se estivesse sendo perseguido. Ele sabia que seu pai estava atraindo os bandidos para um confronto breve e definitivo com uma agenda oculta de reunir as crianças. Embora possa parecer inaceitável envolver crianças em uma batalha, Mil sabia que era necessário ganhar algum tempo. Enquanto o general estava explorando, ele avistou os recursos dos bandidos, os 70 homens, 5 bons cavalos e alguns cativos de vilas anteriores. Era um bom sinal que eles não tivessem muitos suprimentos. Com suas habilidades mágicas, o general entrou imediatamente em batalha, fazendo o possível para diminuir o número de inimigos em um golpe rápido. Alguns bandidos foram derrubados. O líder dos bandidos era esperto e dava boas instruções e parou o ataque. Sem muitas opções, o general decidiu recuar em vez de atacar novamente. Os bandidos viram isso como uma oportunidade e reuniram seus cavalos para persegui-los, mas cometeram 2 grandes erros. O primeiro foi não perceber a armadilha preparada pelos habitantes da vila. O segundo foi que eles nunca esperaram que a supostamente líderless vila tivesse o líder mais poderoso de todos, o general. O general avistou as flechas de fogo e imediatamente reconheceu o plano de Mil. Mil estava guiando seu pai para voltar enquanto também dava sua localização ao inimigo. Seu pai sabia onde estavam e qual caminho tomar para reduzir o dano aos campos. À medida que os bandidos se aproximavam da vila, Mil deu a ordem para um grupo de crianças lançar um ataque completo com estilingues. Os bandidos nunca esperaram ser
atingidos por uma mistura de pedras em chamas bem em seus rostos. Começaram a fugir em pânico, mas as chamas os consumiram antes que pudessem escapar. No entanto, os bandidos não conseguiram escapar da ira das crianças. Algumas horas antes, Mil havia reunido todas as crianças e explicado o plano. Ele sabia que seu pai lideraria os bandidos em uma perseguição, então criou uma estratégia para atacar os bandidos pelo flanco, que era o ponto fraco deles, usando as crianças. Eles conseguiram superar em número os bandidos e usar seus estilingues com grande eficácia. Seu pai e os retentores se juntaram a essa emboscada, atacando os bandidos e reduzindo ainda mais suas forças. Mas o líder dos bandidos não desistiu. Ele conseguiu desviar a pedra e subir na parede, rapidamente matando um fazendeiro e desafiando o restante dos camponeses. Os camponeses o cercaram, mas ele tinha mais experiência em batalha. O líder dos bandidos ordenou que todos fossem mortos, e a luta em grande escala começou, com os bandidos tentando enfrentar os aldeões e os retentores, enquanto as crianças continuavam a fazer o melhor que podiam com os estilingues. Isso irritou o líder dos bandidos, que correu em direção às crianças e as atacou. Enquanto isso, Mil viu um homem morto no chão e rapidamente pensou que poderia usá-lo a seu favor. O homem tinha a cabeça queimada pelas pedras, e Mil usou sua habilidade mágica para copiar a lesão para os outros bandidos. Eles também começaram a sentir suas cabeças queimando, causando confusão entre os bandidos e seu líder. Mil então usou o mesmo feitiço no líder, que o libertou. O líder dos bandidos não conseguia entender o que estava acontecendo e foi atingido por uma pedra antes de poder perguntar se Mil era um mago. Na verdade, ele não era, apenas um chefe de confeitaria. A confrontação com os bandidos finalmente terminou. A mãe e a irmã de Mil receberam a notícia e perguntaram sobre a segurança de Mil e seu pai. O pai estava bem, mas o braço de Mil estava ferido. A mãe ficou de joelhos preocupada com seu filho pequeno, mas se aliviou ao saber que era apenas um arranhão. A irmã de Mil estava curiosa sobre por que os dois ainda não tinham voltado, mas como sabemos, Mil estava preocupado com outras coisas. Ele estava distribuindo os suprimentos de comida entre os habitantes da vila para garantir seu sustento. Passou então a narrar sua história sobre sua reencarnação como filho de um nobre pobre e seu único objetivo na vida, encher o mundo de doces. Os guardas e os moradores estavam cuidando dos bandidos restritos, planejando enviá-los para outro condado. O pai de Pés quer que o nobre desse condado alegue que lidaram com os bandidos. Eles perderão a glória, mas receberão algo em troca do Senhor. Seu retentor se pergunta o que eles receberão, mas o pai de Pés revela que precisam negociar primeiro. Pelo menos, ele deseja compensação pelas despesas e perdas na batalha. O pai de Pés começa então a premiar os guardas treinados nas aldeias por sua bravura com armas e moedas de prata. Até os pequenos amigos de Pés foram chamados e recompensados por ajudar. Os dois voltaram para casa felizes, mas Pés veio correndo para ajudá-los a carregar os bens, elogiando seu trabalho, mas eles se mantiveram humildes, alegando que apenas jogaram pedras. Pés ficou feliz por ninguém ter perdido a vida e poderem voltar à sua rotina habitual. As crianças voltaram para casa e orgulhosamente mostraram às suas mães como foram recompensadas por sua ajuda. A mãe de Mark ficou feliz por ele ter conseguido voltar em segurança, mas perguntou a Pés se Mark não arranjou encrenca. Pés explicou que eles se comportaram muito bem e que tanto Mark quanto Lume seriam o futuro de sua terra. O avô de Lume também mostrou seu afeto, orgulhoso de que Lume estava ajudando o senhor da terra e seu filho apesar de sua idade. Os aldeões vieram celebrar a vitória. Mark estava animado porque estava prestes a tomar sua primeira bebida, até que levou um tapa com um copo de leite no meio da celebração. Pés pensou que agora que tudo acabou, ele pode se concentrar em fazer mais doces. Ele pensa em fazer uma torta de bonca para comemorar e lista os ingredientes de que precisa, mas percebe que está faltando canela. Mark e Lume saem porque suas famílias normalmente os repreendem, mas, desta vez, não estão os elogiando, e Pés fica sem o seu amigo idiota Zack e se pergunta o que eles fizeram com os bandidos. Lume revela que eles estão amarrados no celeiro da vila principal, e é quando o estúpido Mark decide verificar, pois como futuro retentor de Pés, ele precisa ficar de olho nos bandidos. Lume concorda e o segue. Os adultos dizem a eles que não é seguro ir para voltar, mas Mark puxa Lume para os arbustos e joga pedras para distrair os adultos. Eles aproveitam a chance para entrar no celeiro, apenas para serem assustados pelos bandidos. O líder revela que Mark agora tem sua espada e pergunta como ele a obteve. Mark está completamente assustado e cai sob a manipulação do bandido. O bandido diz que ele morrerá assim que for entregue, então quer ensinar Mark a usar todo o poder de sua espada mágica. Mark se lembra de que Pés pode usar magia e deseja ajudá-lo mais. O bandido diz a Mark para sacar a espada e segurá-la com as mãos. Mark segue as instruções, e o bandido elogia, chamando-o de um talento natural. Lume tenta chamar Mark, mas ele a ignora. O bandido se liberta das cordas e diz a Mark para se aproximar e aprender as palavras mágicas. É mais um chute mágico no estômago, enviando o garoto estúpido voando para longe. O bandido se levanta e esfaqueia Lume, tudo por causa de um garoto ganancioso e estúpido.
estúpido. O sangue começa a jorrar de sua ferida e os guardas voltam para verificar o barulho. O bandido faz de Mark refém para escapar e um dos guardas alerta os moradores de que Lumi está ferida. É então que Pez percebe que seus amigos são completamente estúpidos em um novo nível e corre para o local. O bandido tenta ameaçar os guardas, dizendo que cortará a cabeça de Mark, como se precisasse disso. Os guardas enviam mais alertas e o cercam, mas ainda tem medo de Mark estar ferido e os bandidos conseguem escapar em um cavalo. Lumi mal consegue sobreviver até que Pez chega. Ele instrui os guardas sobre como lidar com a lesão e pergunta para onde o bandido foi. Ele descobre a direção e o segue em seu cavalo. Pez conclui que pode usar as armadilhas anti-bandidos na área a seu favor e, se estiver em um confronto direto, pode usar sua magia para copiar a ferida de volta para o bandido. Mas ele percebe que pode copiar qualquer coisa que já tenha visto. Enquanto isso, o pai de Pez fica sabendo do que aconteceu e fica furioso com os guardas por não terem impedido Pez de tomar a decisão de salvar seu filho. Casserole decide segui-lo com seu retentor. Phil está preocupado que o bandido possa ter companheiros esperando e virar o jogo. Phil então diz a Casserole para ficar para trás e assegurar os moradores enquanto usa sua magia para encontrar Pez na floresta. Mark está lutando para se libertar do bandido, quando de repente eles caem em uma armadilha, permitindo que Pez se aproxime deles. O bandido está irritado por causa da armadilha e se prepara para lutar. Pez se lembra dos ensinamentos de seu pai sobre como usar uma espada, mas ele ainda é uma criança e não pode lutar contra um adulto. O bandido está ciente de que a magia de Pez pode replicar qualquer ferida que ele sofra, então ele só quer terminar Pez com um único golpe. Pez é constantemente empurrado para trás até que fica perto de Mark. O garoto estúpido diz a Pez para abandoná-lo, mas Pez é diferente, ele nunca abandonaria seus amigos. O bandido está cansado disso e quebra a espada de Pez, seguido por um ataque para cortar Pez ao meio. Nesse momento, Pez usa sua magia. Enquanto isso, Phil está usando sua magia para explorar a área e encontrar Pez, mas só consegue encontrar a espada quebrada de Pez. Ele lentamente volta sem saber como contar a Casserole que perdeu seu filho. No entanto, quando ele entra na casa de Casserole, encontra Pez sentado no colo de sua mãe. Phil fica chocado e grita. Casserole explica que Pez voltou com Mark um tempo atrás, mas ele não sabe os detalhes. Phil não entende como perdeu Pez voltando. Ele até usou sua magia para explorar a área. Casserole força Pez a explicar o que aconteceu, mas Pez diz que é complicado. Para resumir, Pez explica que simplesmente copiou a magia de teletransporte de seu pai. Todos estão confusos. Pez explica que sua magia pode copiar o que ele vê em algo, então ele copiou a magia de teletransporte de seu pai para seu próprio corpo e teleportou-se com Mark. Casserole entende a situação, mas ainda repreende Pez. Ele proíbe que Pez revele que pode usar a magia de outras pessoas ou usar esses feitiços em público. Usar magia em uma batalha pode ser perigoso e ele poderia ser morto rapidamente. Pez sabia que isso aconteceria, e é por isso que ele não queria revelar. Depois de acalmar Casserole, ele explica a Phil que as pessoas poderiam mirar Pez, já que sua capacidade de copiar magia o torna um alvo para se tornar uma arma humana. A pior parte é que o bandido conseguiu escapar e poderia revelar seus segredos. Pez então sai para encontrar Mark e revela que Lumi sobreviverá. Mark está muito deprimido, mas Pez tenta convencê-lo a visitá-la juntos. Mark se culpa por não tê-los ouvido, achando que se tivesse ouvido, Lumi não teria se machucado. Pez tenta confortá-lo, dizendo para pedir desculpas a ela. Ele arrasta Mark para visitá-la, mas ela está sorridente apesar da lesão. Ela revela que está bem, mas não está autorizada a sair e brincar. Pez decide usar a cozinha para dar a Mark e Lumi algum tempo a sós, mas na verdade, ele só se importa com o doce que vai fazer enquanto Mark está todo sombrio e deprimido, pensando que ele pode alegrar a todos fazendo um bolo bonka. Ele o prepara cuidadosamente nos detalhes enquanto Mark pede desculpas a Lumi devidamente, mas ela fica assustada com o pedido de desculpas e o clima fica estranho entre os dois. Mark está se desculpando e Lumi não está realmente se importando. Até que Pez volta literalmente 5 minutos depois com uma torta bonka. Os dois começam a salivar. Nunca tinham visto uma torta bonka em suas vidas. Pez explica que essa é a maneira dele fazer Lumi se sentir melhor e também alegrar Mark. Os dois começam a comer como selvagens e Lumi menciona que faz com que ela se sinta como se não estivesse ferida mais. Mas Pez tem outra surpresa. Fatias de bonka com mel. As duas crianças odeiam porque o sabor é o oposto da torta. Pez então se transforma em um filósofo e explica que cada bonka tem um gosto diferente e ele precisa encontrar harmonia nos sabores. Ele compara isso às pessoas, explicando que Mark tem traços únicos e que ele encontrará uma maneira de fazer esses traços brilharem. A lição que ele realmente quer dar é que falhar é algo que apenas significa que ele pode aprender, trabalhar duro e melhorar. Mark finalmente fica mais animado, até que o pai de Lumi entra na sala. Esse cara literalmente parece o senhor dos demônios, exigindo que Mark se sinta responsável por ferir Lumi. No entanto, acaba que ele só quer arranjar um casamento entre os dois. Mark fica envergonhado e não sabe como reagir.
mas quando Lumi é questionada sobre sua opinião, ela diz algo como claro, por que não? Mark ainda está tentando se recuperar, e Lumi dá um pedaço de torta bonca ao pai. Mark percebe que só há uma última fatia e pergunta sobre a parte dele. Lumi responde brincando que os bens do marido pertencem à esposa, então ela vai ficar com ela. Pez então percebe que sua teoria estava certa. Doces trazem sorrisos aos rostos, mas ele está apenas começando. Um mês se passou desde o incidente com os bandidos, mas havia outro problema. Pez encontrou Phil e Casserole, que disseram que estavam quebrados. Phil inicialmente ignorou isso porque Casserole sempre alega estar quebrado. Pez, por outro lado, quer consertar a situação. Casserole explica que tiveram que fechar 2 aldeias por causa dos bandidos. Agora eles precisam cavar os poços e reconstruir as casas novamente, mas também precisam de provisões para todos os aldeões, além de reparar os campos, e não há dinheiro para tudo isso. Eles iriam receber 200 peças de ouro pelo líder dos bandidos, mas o estúpido Daroma de Mark arruinou suas chances de conseguir uma recompensa. Casserole pensa em pedir dinheiro emprestado de outro nobre. No entanto, eles não emprestarão nada, pois todas as terras próximas foram danificadas no inverno e pelos bandidos. Casserole pensa em pedir dinheiro aos nobres da corte na capital, mas as taxas de juros deles os extorquirão. Pez pergunta se eles podem pedir ajuda aos seus avós, mas seus pais cortaram os laços com suas famílias há 15 anos. Casserole diz que eles nem mesmo apresentaram Pez aos seus avós, então é impossível pedir dinheiro a eles. Ele explica ainda que todos eram contra ele se casar com Pez, porque suas terras eram realmente pobres, então eles basicamente decidiram fugir. Casserole decide encerrar por hoje, pois pensar demais não levará a uma resposta. Pez volta para seus amigos, que rapidamente entendem a situação. Mark diz a ele para não esconder coisas deles, porque eles também podem ajudar. Pez muda de assunto e pergunta sobre a recuperação de Lumi. Ela revela que já pode sair, mas ainda sente alguma dor. Mark questiona a possibilidade de expandir seus campos para cultivar mais, mas eles não têm o tempo, pessoas ou mesmo dinheiro para fazer isso. Lumi sugere que Pez poderia vender seus doces na cidade, mas ele não pode arcar com os custos de produção. Mark sugere que Pez poderia ensinar magia. Pez pergunta por que ele quer aprender magia, e o estúpido Mark pensa que ficará rico só porque pode usar magia. Sua futura esposa começa a zombá-lo porque ele é muito estúpido para aprender magia, e mesmo que aprenda, provavelmente vai se incendiar. Pez tenta mediar a discussão chamando isso de flerte, e Lumi diz que a magia pode ser a chave. Ela diz a Pez que eles podem ter uma ideia se ele mostrar sua magia. Pez se lembra de que em sua vida anterior costumava conversar com seus colegas e obter ideias para novos doces, então decide tentar. Pez diz a eles para desenhar algo no chão. Mark desenha a si mesmo derrotando um dragão com magia, enquanto Lumi desenha alguns boncas. Pez então usa sua magia para copiar as imagens em suas mãos. Lumi tenta esfregar, mas não desaparece. Pez explica que é permanente se ele usar em árvores ou paredes, mas desaparece em 3 dias se usar na pele. Lumi então pergunta se ele pode fazer o oposto, o que deixa Pez confuso. Ela explica que seria legal se ele pudesse colocar uma imagem de uma casa ou o rosto de alguém no chão. Mark diz que isso não faz sentido, mas Pez percebe que essa é a resposta que ele estava procurando. Ele segura a mão de Lumi e a chama de gênio. Depois percebe que ela está corando e fica tímido. Ele se desculpa e sai imediatamente para encontrar seu pai. Casserole estava discutindo a situação com Phil e sua esposa, considerando pedir dinheiro aos pais dela, mas ela não tem certeza. De repente, Pez irrompe na sala com um plano, e todos querem ouvir. Ele pergunta se seu pai se lembra da época em que mencionou suas tentativas de arranjar um casamento para Josie, a irmã mais nova de Pez, que já tem 13 anos e está dentro da idade típica para casamento. Seu pai ainda não entende para onde Pez está indo, então Pez explica que seu pai pode levar Josie para se apresentar a outros nobres, porque ele pode usar sua magia de teletransporte, mas alguns nobres não podem usar magia, eles são forçados a comparecer a um baile real na capital, mas essa é uma viagem cara e perigosa. Pez sugere que eles poderiam vender fotos de casamento. Ele então usa sua magia para fazer um retrato de sua mãe em uma placa de madeira. Casserole e Phil não podem acreditar, porque é tão detalhado que a mãe de Pez se sente como se estivesse se vendo no espelho. O objetivo de Pez é usar essa magia para fazer uma imagem de nobres que estão procurando um parceiro para o casamento. Casserole acha que é uma oportunidade perfeita. Eles podem cobrar 5 ou 10 peças de ouro por imagem, mas poderia ficar ainda mais caro, já que alguns pais não se importarão com o dinheiro se conseguirem apresentar seus filhos assim. Phil menciona o risco de expor a magia de Pez se fizerem isso, mas Pez explica que eles não serão capazes de escondê-la para sempre e que, se fizerem isso, as pessoas pensarão que sua magia se resume a fazer imagens. Casserole decide testar essa ideia primeiro com a Condessa Retez, porque ele a encontrará para falar sobre os bandidos. Casserole e Pez chegam à cidade de Retestvale e pedem uma reunião com a Condessa Retez. A Condessa Retez está observando da janela, curiosa se ele quer culpá-la por não lidar com os bandidos. Ela planeja
planeja simplesmente elogiar Casserole por suas realizações e mandá-lo embora. Pés e seu pai entram, onde encontram a Condessa Brios para retês. Pés se lembra de seu pai dando uma breve introdução a ela. Ela é a filha mais velha do conde anterior, mas seu pai morreu em batalha e Brios assumiu a autoridade do condado até que o herdeiro legítimo seja maior de idade. No entanto, o herdeiro misteriosamente morreu antes de se tornar adulto. Casserole mostra seus respeitos a Brios, e ela menciona como Pés parece um jovem encantador. Pés se aproxima para mostrar seus respeitos, mas já percebeu que ela está observando o comportamento deles. Ela os convida para tomar chá, mas Pés está mais focado nas bolachas. Ela menciona que é a especialidade de sua terra e que preparou o melhor chá possível. Casserole permanece educado e elogia como o chá dela é famoso, mencionando que o aroma e o sabor estão à altura de sua reputação, mas Pés ainda está focado nas bolachas. Ele pega uma e a prova, apenas para descobrir que tem um gosto horrível. Brios não entende, porque a maioria das crianças adora receber qualquer tipo de doce. Pés então dá um gole no chá, apenas mais uma decepção. Brios elogia Casserole por não ser excelente apenas em assuntos militares, mas também por todas as mudanças agrícolas que ele fez em suas terras. Ela menciona que adoraria aprender os segredos e o conhecimento dele, e é aí que Casserole deixa cair o osso. A maioria das mudanças feitas em suas terras foi devido aos conselhos de Pés. Ela pensa que ele está se recusando a ser reconhecido por suas realizações. Claro que ninguém acreditaria que uma criança com menos de 10 anos seria capaz de supervisionar o cultivo de uma terra deserta. Brios diz a Pés que ele deve estar orgulhoso de ter um pai tão incrível. Casserole e Pés estiveram esperando por esse momento, porque enquanto ela está falando com Pés, ele pode liberar seu verdadeiro poder. Primeiro, ele diz que está orgulhoso de seu pai, mas depois contra-ataca, dizendo que as terras de seu pai foram saqueadas por centenas de bandidos. Foi tão ruim que Pés e outras crianças foram forçadas a entrar na luta. Rios não estava esperando esse golpe de um garoto de 9 anos. Quase todo mundo sabe que eram 50 bandidos, mas ele está apenas contando uma mentira para obter uma vantagem, quer desorientá-la durante as negociações. Rios percebe que cometeu um erro ao permitir que uma criança falasse sobre esse assunto e é forçada a permanecer calma, mencionando que é ótimo ver um jovem assumindo a responsabilidade da nobreza. Mas Pés ataca novamente, mencionando que interrogaram os bandidos, que revelaram que saíram de Retestes Valley. Ela percebe que Pés está tentando negociar danos e finge ignorância, mas Pés já está preparado. Ele menciona que estão dispostos a entregar alguns bandidos a ela para que ela possa interrogá-los também, mas não para por aí. Ele menciona que, de acordo com a lei, poderiam entregar os bandidos à família real e, se fizerem isso, levará a uma investigação oficial. Ela tenta contra-argumentar mencionando que derrotaram um grande grupo de bandidos. Talvez os sobreviventes tenham escapado para as terras de Casserole, mas Pés se lembra do relatório inicial de Phil sobre os bandidos, que afirmaram ter causado danos severos a Retestes Valley antes de se dirigirem às terras deles. Mas Rios alega que os derrotaram, então Pés pergunta quem lutou contra os bandidos. Rios não pode aceitar a derrota e comete o erro de perguntar a Pés se eles têm alguma prova. Casserole então mostra uma espada que pertencia a um dos bandidos e que carregava o brasão da família Retes. Rios rapidamente percebe que foi pega em sua mentira. Pés ataca novamente mencionando que os homens de Retestes Valley não conseguiram erradicar os bandidos, e por causa disso, as terras de Casserole foram saqueadas. Ele explica que não quer causar problemas por causa desse incidente, mas como foram atacados, precisam ser compensados por Retestes Valley. Ela pergunta se ele considera 100 peças de ouro apropriadas, mas Pés responde que isso não cobre os danos. Ela oferece então 130 peças de ouro, mas Pés recusa. Ela não consegue acreditar que foi derrotada por uma criança e decide oferecer 150 peças de ouro. Pés pergunta a opinião de seu pai, e eles aceitam o acordo. Enquanto assinam o contrato, Rios percebe que Pés é excepcional e que ele pode ser a razão pela qual as terras de seu pai estão prosperando, especialmente porque geralmente são os pais que conduzem as negociações. Mas Pés apenas a envergonhou. Ela ainda acha que 150 peças de ouro é um preço pequeno a pagar, considerando que poderia ter perdido a confiança do rei. Depois que tudo está feito, Rios revela que subestimou Pés devido à sua idade. Pés pede desculpas pelo que disse, mas precisava fazer isso. Ela diz que ele nunca se apresentou a ela e segue com suas solicitações. Ela menciona que notou a reação de Pés ao chá e aos biscoitos e pergunta se algo estava errado. Pés então solta sua verdadeira forma demoníaca, mencionando que os biscoitos e o bolo estavam excessivamente doces. Seu pai percebe que deixá-lo falar foi um erro, mas Pés não para. Pés continua dizendo que seria mais atraente se adicionassem algo menos doce para acompanhar o chá. Pés tenta continuar sua explicação sobre como fazer isso, mas Casserole bate em sua cabeça antes de sair. Pés pede desculpas por não trazer um presente, então ele tira um pedaço de pano e usa sua magia. Brios mal acredita que o viu fazer um retrato dela em um segundo. Ela agradece pelo presente e Pés se despede. Casserole então foi para uma cerimônia de passagem de idade do neto do Duque do Gado.
Ele parabeniza o Duque por seu neto Squall recentemente ter atingido a maioridade. O Duque então apresenta Squall, mencionando que ele se formou como o melhor aluno na academia militar. O jovem garoto faz uma saudação nervosa a Casserole, e o Duque pede desculpas por sua rigidez. Ele revela que Squall admira Casserole e estava ansioso para encontrar seu herói de infância, Casserole. Ele menciona que é uma honra e se apresenta ao Duque Pez de forma relaxada e confiante, impressionando o Duque. Calmamente, ele elogia Squall, que morde a língua devido aos nervos. O Duque menciona que, apesar de ser mais jovem, Pez parece mais maduro do que seu neto. Ele também pergunta se Pez já despertou sua magia. Pez menciona que de fato adquiriu habilidades mágicas pela graça de Deus, impressionando o Duque, que menciona que a família de Casserole foi abençoada. Pez permanece calmo e humildemente responde que teve sorte. O Duque fica curioso e pergunta se Pez pode demonstrar sua magia. Pez aceita e pergunta se pode pegar um pedaço de pano do mordomo. Ele lança sua magia, imprimindo a imagem de uma bela jovem. O Duque fica impressionado, mas o coração de seu neto pula uma batida. Pez menciona que este é um presente dele e do Marquês de Hubert, que queria apresentar sua filha a Squall. O Duque menciona que o Marquês não pôde estar presente e pergunta se é realmente sua filha. Pez apresenta como a terceira filha do Marquês, chamada Petra, explicando que visitou o domínio deles com a magia de seu pai e a conheceu. O Marquês está atualmente preso em um conflito e Petra não pôde vir conhecer Squall pessoalmente, então eles decidiram apresentá-la dessa maneira. Squall se apaixona por ela instantaneamente, mencionando que ela é fofa e bonita. Pez aproveita a oportunidade para convidá-lo para a celebração de sua maioridade no próximo mês. Squall concorda instantaneamente, e seu avô fica bravo porque ele não está pensando na posição da família e não reconhece que isso foi uma proposta de casamento. O Duque tenta acalmar Squall e pergunta como eles planejam chegar lá. Pez menciona que podem usar a magia de seu pai para viajar com segurança. Squall age como um cachorrinho feliz e diz ao avô que não terão problemas com a ajuda de Casserole. O Duque começa a se arrepender, mas Pez percebe que esta é uma oportunidade. Ele sussurra que o Marquês tem lutado por anos e está ficando cansado. O Duque se interessa e pede mais informações. Pez menciona que o Marquês quer interromper a batalha usando o exército do Duque e, para isso, quer casar sua filha com Squall, apesar de ser apenas a opinião de Pez. O Duque acha isso uma informação interessante e confiável. O Duque decide acompanhar a celebração de Petra, pensando que isso pode se tornar uma boa história para contar ao rei. Squall mais tarde se aproxima de Pez, e eles se tornam amigos. Ele aproveita a oportunidade para perguntar que tipo de coisas Petra gosta. Pez só a conheceu uma vez e menciona que ela gostou dos doces que ele assou. Squall pergunta se Pez é bom em fazer doces, e Pez responde que encontra felicidade em fazê-los. Pez começa a se empolgar explicando os doces que mais gosta, mas Squall interrompe para fazer um pedido. Pez pensa que ele quer que ele faça alguns doces, mas acaba descobrindo que Squall quer outro retrato de Petra, um mais ousado. Pez concorda porque seu objetivo é se tornar o cupido entre os dois. Algumas semanas se passam, e o inverno está chegando. Os moradores concentram seu tempo na reconstrução de suas casas, e obtendo provisões de comida e lenha. Casserole está satisfeito com a situação atual. No entanto, Phil o surpreende com uma pergunta, perguntando por que Casserole dá dinheiro ao seu povo ou os ajuda em seu trabalho, algo incomum para Lawrence. Casserole explica que faz isso não para parecer bom, mas porque sua reputação seria pior se seu povo caísse na pobreza. Phil diz que Casserole é bondoso, e Pez entra no escritório mencionando que ouviu a conversa sobre doçura. Phil pede a Pez que pelo menos bata na porta da próxima vez devido à sua etiqueta. Pez explica que os ouviu lá dentro, então não deveria haver problema. Ele então se vira para seu pai e entrega a ele a carta que receberam. Casserole lê as cartas do Duque e do Marquês e menciona que o problema temporário de renda deles foi resolvido. Eles receberão 20.000 peças de prata, porque o noivado de Squall e Petra foi decidido, e eles anunciarão isso durante a maioridade de Petra. Pez fica feliz que tenha dado certo, porque ele passou várias horas preparando a foto para o casamento. O Marquês levou 2 dias inteiros para escolher a que atendesse aos seus requisitos. O Marquês também enviará 130 moedas de ouro antecipadamente, o que Phil acha que poderiam usar para comprar alguns cavalos. Casserole explica que os fundos são destinados a proteger Petra. Pez fica inicialmente confuso, mas seu pai explica que o Marquês pediu que eles a mantivessem segura durante a viagem e durante a cerimônia na capital. Phil menciona que há muitas pessoas contra a ideia de casamento entre as duas famílias nobres, e Casserole concorda, mencionando o inimigo do Marquês. Phil acha que está tudo bem porque eles estão mantendo o noivado em segredo, mas Pez entende que a igreja pode vazar informações. Casserole explica que a igreja é oficialmente uma entidade neutra, mas se pagarem dinheiro suficiente, eles revelarão informações. Pez também percebe que podem coletar muitas informações, já que afirmam ser neutros. Casserole menciona que pode proteger Petra sozinho com seu feitiço de teletransporte, mas será difícil teleportá-la junto com os guardas que a protegem até a capital. Phil sugere
sugere que possam recrutar mercenários na capital, mas o inimigo pode se infiltrar. Casserole menciona que estarão em desvantagem em Bovaldi porque não conhecem o terreno. Phil sugere que devem recusar escoltar Petra, mas Casserole se recusa, mencionando que esta é a melhor oportunidade para conquistar a confiança de ambos os senhores, o que criará um efeito dominó para o futuro desenvolvimento de Mordel. Pez então tem uma ideia repentina para proteger a Lady Petra. Ele menciona que o lugar perfeito é onde não há janelas, apenas uma porta, e você não pode sair sem uma desculpa, e a igreja. Ele explica que é um lugar desconhecido, onde apenas aqueles que passam pela santificação com Petra podem entrar, e lá eles podem prolongar a cerimônia devido a várias circunstâncias. Casserole acha que é uma boa ideia, porque a maioria das pessoas não interferirá na igreja. Phil diz que este é um plano perfeito para ganhar aquele ouro. Construir mais casas também inclui uma fatura do comerciante viajante com os suprimentos entregues e tenta sair, mas a caçarola diz para ele parar porque há uma caixa indesejada de bonquiers e um barril de açúcar. Pez tenta resolver a situação mencionando que é a melhor oportunidade para obter coisas que normalmente não conseguem. Ele quer usar essa chance para conseguir ingredientes para o futuro, mas a caçarola sabe que ele só pensa em doces e deduz os custos da mesada de Pez. O dia da maioridade de Petra chegou rapidamente, e a caçarola encontrou o Margrave para escoltá-los. O senhor ficou impressionado que Pez também se juntaria a eles. A caçarola menciona que Petra se sentirá mais confortável com alguém da idade dela, mas na realidade, Pez faz parte do plano deles. Eles entram na carruagem e cumprimentam Petra e sua irmã gêmea mais nova, Licorice. Petra agradece a Pez pelos produtos assados que ele deu quando se conheceram e promete fazer mais. Ele tenta falar com Licorice, mas como ela não é boa em comunicação e responde de maneira fria, Licorice tenta se desculpar com Petra, que tenta mediar a situação, mas ela acha que é apenas um bônus. O plano esportivo de Pez é ir a uma igreja local, onde fingirão que Petra está passando pela cerimônia de santificação. Eles então teleportarão para a capital e protegerão Petra até a hora marcada. O Margrave diz a caçarola que há pessoas em movimento para prejudicar Petra, mas a caçarola garante que tudo está arranjado. Finalmente, eles chegam à igreja, onde Pez espera ser atacado porque estarão expostos. O grupo decide fazer uma emboscada, mas todos se levantam para proteger as meninas. A caçarola derrota facilmente seu oponente, mas um consegue se esgueirar para dentro da carruagem. As duas irmãs começam a gritar com medo por suas vidas, mas Pez se levanta para protegê-las com sua espada. Ele leva a luta para fora, prometendo proteger as meninas. As meninas não conseguem acreditar no que veem quando veem Pez bloqueando o ataque do oponente. De repente, mais um tenta atacá-lo pelo lado, e Licorice tenta avisá-lo quando Pez está prestes a ser atingido. A caçarola consegue desarmar o bandido e o pai e o filho conseguem derrotar os bandidos. A caçarola diz a eles para voltarem e lutar depois de treinarem por 200 anos. Os bandidos se retiram, e Pez aproveita a chance para corrigi-lo, porque as pessoas não podem viver tanto tempo. O Margrave agradece por proteger suas filhas, mas a caçarola diz a eles para entrarem. As meninas ainda estão assustadas, mas Pez tenta acalmá-las. Eles entram na igreja e vão para o porão, que Petra percebe que está um pouco longe. Licorice parece ter medo do escuro e chama por sua irmã, mas Pez gentilmente segura sua mão e diz a ela que está segura porque eles estão lá, fazendo a garotinha corar. Eu sou Magem, assista ao próximo vídeo. Até a próxima aventura.